Bom, acho que a gente pode ir começando, eu quero mais uma vez te dar as boas-vindas, como se você estivesse sendo recebida aqui na Veda. Eu estou no escritório, então gostaria que você se sentisse acolhida aqui e em cada um desses lares, né, desses nossos convidados que estão aí ansiosos, curiosos para te ouvir, com muito carinho, com muito respeito, com muita admiração. Mas em especial aqui estão as meninas, algumas das meninas da Veda. Eu fui a única fundadora, né, a única menina do grupo de 7, e hoje já somos 1/3 né, da sociedade, e já assumimos o compromisso junto com a XP de chegar a 50%. Então, missão dada, missão cumprida, com muita satisfação. Muita satisfação. Então, é uma equipe linda, tá aí a Andréia, a Estela, a Ana, a Flavinha, a Lilian. Então, aqui a gente tem uma parte, a Bá, lá embaixo, a Bárbara. Já tem bastante gente. Bacana. Seja bem-vinda, Marta. Muito obrigada pelo seu tempo. Não, obrigada a você pelo convite, pela parceria aí, pela compartilhar tua história, né? Um pouco da tua trajetória também, é super inspiradora aí para a gente trocar um pouco, né? Acho que esses espaços eu faço questão de abrir o espaço na agenda, acho que é muito saudável a gente trocar e falar um pouco, acho que de temas que eu gosto pessoalmente, né? Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês e sempre que eu puder colaborar, conta comigo. Obrigada. Obrigada. Marta, pensei da gente dividir o nosso bate-papo aqui em 3 etapas. 1 hora vai ser pouco para falar tudo isso, mas vamos tentar, né? Não é bom saber aí que você está disposta, a gente vai marcar outras vezes, tá? Mas queria que você contasse um pouquinho aqui sobre você, sobre essa sua história, né? Tão intensa, né? Principalmente aqui nos últimos anos. Depois eu queria abordar o tema, né, o que é ESG e onde que ele se aplica. E por último, para a gente amarrar isso tudo, falando sobre a XP, tá? Então, para quem não conhece, para quem não sabe, né, ESG é uma sigla, né, de 3 letras, que foi criado lá em 2005, num acordo, num documento feito para a ONU. Significa ambiente, né, em inglês, né, então traduzindo aí para o português, ambiente, social e governança. É um processo, ou são práticas, né, a serem adotadas por instituições na busca de uma sustentabilidade, né, dessa longevidade no bem-estar aí para todos os stakeholders, né, para todos os envolvidos. Então, Marta, queria que você contasse aqui para o pessoal, né, da sua formação, da sua história, de onde surgiu o interesse, né, por esse assunto e como que você conquistou uma mulher diretora na XP tão jovem, e contasse também aí a sua maternidade, né, logo que você chegou na XP também teve esse desafio. Queria que você contasse também a história da viagem, né, lá para a China. Então, vou deixar vou deixar contigo a bola, tá bom? Tá, obrigada. Não, tá joia. Se eu esquecer aí alguma coisa que você queira que eu cubra, aí você me pergunta, assim, também. Queria deixar aberto, acho que quem quiser fazer alguma pergunta, enfim, interagir também, fiquem super à vontade aí, eu respondo. Acho que a gente consegue, acho que tem... Não sei se aqui tem um chatzinho, enfim, qualquer coisa mandei para a sim. Ela me passa. Mas falando um pouco da minha trajetória, né? Então, acho que o meu envolvimento, acho que com essa temática, né? E aí estou falando um pouco de ESG, né? Que hoje está nesse formato, mas acho que isso já vem há um tempo, né? Já teve uma roupagem de sustentabilidade, né? Então, de governança sustentável e acho que outros nomes da onde surgiu um pouco, né? A mesma trilha, né? E um objetivo comum. E acho que eu tive mais contato com isso na faculdade. Eu fiz um curso de administração pública, né? E essa foi minha escolha
eu gostava já, tinha um engajamento grande, né? Aquele sonho de fazer uma mudança relevante no Brasil, de poder, de fato, usar o meu profissional, né? As horas do meu trabalho para conseguir dedicar alguma coisa que tivesse impacto, que fizesse a diferença, né? Então, sempre acho que eu tive bastante privilégio na minha educação e aí a gente se depara um pouco com desigualdade, né? E eu tive oportunidade de atuar com algumas coisas, né? Antes mesmo da minha formação e aí quando veio a escolha ali profissional, eu falei, poxa, tem um curso, né, que fala um pouco, né, trata mais esse horizonte de governo, de terceiro setor, né, e entende um pouco como é que essas coisas, elas estão linkadas, trabalham juntas e tal, e aí acabei decidindo por esse curso, né, gostava bastante de política, de economia, então achei ali que era uma forma de encaminhar, e foi muito feliz, assim, então realmente eu gostei bastante, então consegui conhecer um pouco mais, né, de algumas temáticas e a ter contato, e aí acho que você se apaixona, né, então quando você vê de fato como a gente pode, né, como sociedade, e cada um de nós, né, ter uma atuação, ser uma voz e fazer diferença, né, eu acho que isso é muito motivante. E aí, ao longo da minha carreira, eu comecei trabalhando numa OCIP, né, de investimento social, e aí fiquei um certo tempo, mas eu entendi que, de fato, eu acho que eu conseguiria gerar mais impacto, ou trazer o know-how que eu esperava para esse setor, né? Então, o terceiro setor, na época, já faz algum tempo, não sou tão jovem assim mais, era um setor ainda pouco profissionalizado, então acho que todas as práticas que a gente já tinha de gestão mesmo, né? Falando dentro do setor privado, né, o terceiro setor estava começando, então tinha um desafio de fato você trazer gestão para as ONGs, ter essa formalização, né, e ter de fato ali um objetivo muito claro, né, a forma de gestão ali de todo aquele patrimônio que normalmente, né, quando você tem filantropia, as pessoas estavam doando dinheiro, então nesse caso a gente tinha um apelo de fato fazer investimento, então era algo que você colocava, né, o dinheiro e isso trazia retorno de alguma outra forma, então essa era um pouco a linha que a gente seguia lá. E aí eu achava que, poxa, se eu conseguiria talvez me equipar melhor como profissional, né, e conseguir trilhar e gerar, né, mais impacto aí na minha trajetória, se eu tivesse uma experiência no setor privado, né, e aí ao longo do caminho eu até tentei trabalhar no governo, acabei não conseguindo ali, não batia a questão de estágio, eu tinha que fazer um horário fixo, e aí o horário fixo batia com o horário da minha aula, e não tinha nenhum tipo de flexibilização, aquelas coisas, né, que a gente começa a ver ali, você começa a ficar mais inquieto ainda, mas enfim. E aí, depois disso, eu fui para consultoria, né, e aí é onde eu fiquei boa parte, né, do tempo aí da minha vida profissional. Também foi um trabalho que eu aprendi muito, gostei muito de fazer, então tem muito a ver aí com a forma como eu gosto de trabalhar, então resolver problemas, né, pensar, trabalhar com bastante gente, né, de fazer algo em conjunto. E aí depois veio a oportunidade na XP, né, então faz 3 anos e meio que eu mudei, né, e aí até então, assim, eu não pensava no mercado financeiro, talvez um pouco diferente de alguns de vocês, que já tenham traçado, né, sempre uma carreira no mercado financeiro. Esse para mim não era um objetivo, né, não era algo que eu estava trilhando necessariamente, que eu estava escolhendo, até quando eu fazia consultoria, não era um setor que eu necessariamente atuava, pelo contrário, era um setor que a gente pouco atendia, então eu conhecia muito pouco, né, então eu não tinha conhecimento técnico, né, sobre produto financeiro, sobre investimento. Eu brinco que quando eu entrei foi uma sopa de letrinhas, assim, eu participava das reuniões, né, eu falava, nossa, como é que eu vou conseguir aprender tudo isso, capturar tudo isso, muita coisa técnica, né,
muita especificidade do negócio, eu já tinha visto muitos negócios diferentes, né? Fazia trabalho para indústrias diferentes, problemas diferentes também, mas acho que o setor financeiro é bem específico, então tem algumas coisas que você fala assim, um vende shampoo, né? O outro vende toalha, é um negócio, né? Por mais que tenha a especificidade do produto, talvez o entendimento é mais fácil, né? No mercado financeiro você tem que entender ali né, renda variável, renda fixa é outra coisa, fundos é outra coisa, produto estruturado, enfim, até ser, né, todo o setor, mesmo os órgãos, reguladores, enfim, aí foi um desafio. Posso só te perguntar assim, mas como foi essa entrada, né? Porque do terceiro setor para consultoria, até porque você estava procurando alguma coisa, né, com mais KPIs, com mais métricas, alguma coisa, né? Como é que eu organizo isso? Até entendo, mas como é que foi, então, dado que não tinha interesse, né? Como que apareceu a XP na sua vida? Perfeito. A XP foi por acaso, assim, né? Eu brinco, caiu, assim, né, no colo. Eu tinha certeza de que acho que a carreira na consultoria não era algo que eu queria, né? Então, você tem o desenvolvimento ali, à medida que você vai crescendo, você tem uma tendência aí mais para um lado de vendas, né? De relacionamento, e não era muito aquilo que eu queria fazer na consultoria, né? Então, eu sabia que em algum momento eu ia fazer essa transição e eu tinha uma vontade muito grande de estar, acho que quem trabalha em consultoria, de estar do outro lado, né? Então, de você não estar só ajudando alguém, né, a chegar num objetivo, mas você, de fato, ter aquela responsabilidade e aquele ownership, né? E aí, na época, eu entrei em contato, né, por conhecidos com um diretor da XP que estava buscando ajuda para fazer as integrações das corretoras que a XP tinha comprado, né? Então, a XP tinha comprado a Clear fazia uns 2 anos, né? E depois comprou a Rico. E eles não estavam conseguindo avançar com a incorporação, né, com a integração dessas corretoras na XP. E eu fazia muito isso, né? Então, eu trabalhava muito com M&A, muito com a integração de empresa, spin-off, todos esses tipos de operações. E aí, a gente conversando, até mesmo para ver se um dia, né, eventualmente, a gente poderia fazer algum projeto, alguma coisa assim. Aí, ele me fez o convite, né? Ele falou assim, poxa, a gente está precisando de uma pessoa que é exatamente como você, que tem esse know-how de conseguir fazer esse trabalho. A gente está tentando fazer isso há algum tempo, não está conseguindo, né? Então, acho que tem esse desafio. A gente tem, na época, a gente estava estruturando o banco também. Então, eu falei assim, pô, tem o desafio de um outro projeto super relevante, que é o projeto do banco, né? Enfim, e aí contou todas as características da XP, um pouco da cultura. E eu acho que, assim, quando eu conheci um pouco mais, né, da cultura da empresa, eu acho que esse para mim é um aspecto super relevante, né? Quando eu escolhi os lugares onde eu ia trabalhar, acho que o principal driver é eu me identificar com a cultura, né? Então, acho que esse é o principal fator de escolha para mim, né? Então, a consultoria foi assim, o meu primeiro, aquela experiência no Instituto de Investimento Social também foi assim, e na XP acho que também, né, acho que vários fatores de decisão, mas acho que a cultura me moveu. Então, a questão da gente ter muita autonomia, de você, né, ter essa cabeça de dono, de você poder fazer, de fato, implementar e ver as coisas que você, né, tá ajudando a criar, saírem do outro lado. Então, isso tudo me move muito. Eu falei, poxa, acho que é um desafio interessante. Falei, vamos lá, né? Até então eu não tinha filhos, né? Eu estava casada. Falei, pô, por que não? Eu posso arriscar, né? E aí foi uma surpresa bem positiva, assim, eu adorei, assim, acho que os desafios foram super bacanas. Logo depois de 6 meses a gente conseguiu integrar a Clear, depois de 4 meses a gente conseguiu integrar a Rico, então foram conquistas super relevantes. Aí a gente, de fato, eu continuei tocando o projeto do banco, que hoje são os produtos Express, aí para quem conhece, né, com essa carinha. Sim. E aí, logo nesse comecinho, né, como você comentou, depois de 6 meses que eu tinha entrado, eu engravidei, né? Então, Presente, né? Que delícia. Você fala mais desafio agora. pois é, falei assim, nossa, Legal. tanto tempo numa empresa, né? Tinha ficado quase 9 anos na consultoria. Sempre vinha aquela coisa, como é que como é que vai ser? Acho que para mulheres, né? Tô vendo que tem bastante mulher aqui, acho que esse é sempre
é uma questão, né? A gente, mulher, Sim. né, maternidade sempre é algo que surge, pelo menos quando eu faço aí os bate-papos. E aí eu sempre via, né? Na consultoria eu falava, poxa, eu não consigo me ver, né? Eu viajava muito, ficava muito tempo fora do Brasil, fora de São Paulo, né? Eu falava, como é que vai ser isso, né? E aí na XP, logo que eu entrei, né? E aí eu brinco bastante, assim, parecia um ET, né? Porque é uma empresa que tinha, hoje a gente, né, ainda não tem muitas mulheres, né? Mas há alguns anos atrás a gente tinha menos ainda, né? E era engraçado, porque no nível um pouco de liderança ali, né? Eu era gerente na época, assim, você não via já muita mulher, né? Uma mulher grávida ainda ali, sentada. Muita gente jovem, eu acho, né? Muito Muita jovem. gente jovem, exatamente. Era uma empresa que tinha acabado, né, fazia pouco tempo que tinha se mudado para São Paulo, então tem muita gente que tinha família no Rio de Janeiro ainda, né? Uma empresa super jovem, então, né, a faixa etária também nem Isso. tinha chegado ali naquele momento de vida onde você já está se programando ou pensando em ter filhos e tudo mais. E aí eu brinco que aí que foi, acho que foi uma excelente experiência, né? Então, as pessoas que estavam de fora da XP me perguntavam muito, falavam assim, nossa, como é que vai ser? Você vai ter filho lá e agora, né? A empresa super trabalha um monte, né? E aí foi uma excelente experiência, assim, acho que eu não podia ter tido melhor vivência, assim, então eu realmente não tenho nada para falar, assim, eu tive algumas complicações, tive que me afastar, já fiz home office naquela época, então ainda Verdade. super pouco disseminado, né, e eu trabalhei de casa durante o período, depois no finalzinho também tive que trabalhar um período de casa, a licença aconteceu, a gente ainda não era uma empresa cidadã, né, então a gente não tinha a licença estendida. Esse era um tema que eu tinha começado a provocar logo antes, mas a gente estava trocando de diretor em gente de gestão e não tinha muito como endereçar, também tive que sair mais cedo, enfim. Aí ficou para depois. Depois que eu voltei, a gente conseguiu implementar a licença estendida, mas sempre foi algo assim. Eu nunca tive medo acho que de receio de voltar e meu lugar não tá lá. A conexão, né, durante todo esse período sempre foi muito bacana. O Guilherme mandava mensagem sempre falando: poxa, olha, espero que esteja tudo bem, se dedica aí, a gente está esperando você voltar, faz bastante falta, tem um monte de coisa aqui te esperando. Isso é bom, né, Marta? Isso faz toda a diferença, né? Uma comunicação eficiente, ela elimina a ansiedade, né? Então, acho que isso é fundamental. Acho que isso contribuiu bastante, né, para você se sentir mais segura. Grazi, eu acho que, sem dúvida, né? Eu acho que, poxa, é super legal você sentir, né, que é aquele lugar onde você dedica boa parte né, do teu tempo, né, que as pessoas sentem falta, né, que o teu trabalho é valorizado, né? E eu acho que é uma experiência, e eu falo que é uma experiência muito individual, né? Então, assim, eu senti bastante falta do trabalho, né? Então, assim, eu queria saber o que estava acontecendo, eu queria me conectar, eu queria voltar a trabalhar. Então, para mim, o início, eu comento, assim, foi um choque, porque, né, eu nunca fiquei tanto tempo em casa, né, sem estar ali dedicada a alguma atividade profissional, e aí me vi ali na amamentação e toda aquela dedicação ali pro bebê, né? Mas eu acho que tem gente que, poxa, quer se dedicar muito, né? Quer ficar exclusivamente com isso, ok. Tem gente que quer voltar a trabalhar cedo, que quer voltar a trabalhar depois da licença completa. Eu acho que ter a flexibilidade, né? Eu acho que é uma das coisas mais bacanas, assim. Então, acho que Muito legal. consiga abarcar aí essa situação é super legal, né? Então, Legal. depois, né? Então, aí nasceu a Laura, né? Minha filhinha, que tem hoje 2 anos e meio. E aí, ao longo dessa trajetória, então, acho que vieram esses primeiros desafios aí de alguns projetos, né? Algumas entregas ali relevantes. Aí, esse escopo, né? De tirar do papel
alguns projetos estratégicos, né, consegui colocar novos produtos, novos negócios, né, começou a ganhar destaque dentro da XP, então a área começou a crescer. Eu Ô, Marta, e desculpa te cortar, mas nesse momento você se sentia mulher solitária ou nesse momento ainda tinha muitas mulheres contigo? Nunca teve muita mulher, né? A gente teve, acho que tinha algumas referências, assim, poxa, eu fui muito bem recebida, então, pelas que estavam, né, ali quando eu cheguei, então tem tenho algumas referências, né, que estavam próximas a mim, que me apoiaram na minha entrada, né, me ajudaram a me adaptar na empresa, né, também a achar os caminhos, né? Então, acho que isso foi super importante. Tem algumas pessoas bem especiais aí nessa trajetória, mas nunca teve tanta referência, né? Então, logo que eu entrei, a gente tinha na época, né? Era uma diretora de back-office, logo que eu entrei, ela saiu, né? E aí até então a diretoria toda era sempre foi formada por homens, logo no nível abaixo a gente tinha algumas mulheres, né? Mas não era algo presente assim de forma majoritária. Eu brinco que quando a gente estava no prédio ainda da Faria Lima, e eu mudei quase de todos os andares, aí tem uma época que a gente ficou num andar que eu acho que tinha 3 mulheres, éramos ali no andar, assim, deviam ter mais ou menos umas 100 pessoas ali, e nós 3, né? Então, sempre foi algo que a gente teve oportunidade para melhorar, né? E aí, voltando à trilha, né? Então, aí acho que o escopo foi aumentando, alguns outros desafios, então depois eu acabei assumindo a área de gestão, que é toda a área onde a gente faz as metas, né? E todos os desafios que a gente tem de gestão olhando para a XP. Acabei também suportando ali para a gente tirar do papel uma área de inovação, que hoje a gente tem XP Venture. Também ampliei o escopo de atuação de transformação digital, né, para a gente fazer uma transformação de fato que fosse considerasse a XP como um todo. E aí, logo depois, chegou aí o desafio agora, né, da diretoria de SG. Que legal, que legal. Marta, eu acho assim, você é realmente assim uma figura inspiradora por vários motivos, mas eu queria aproveitar para compartilhar aqui com quem está assistindo e quem vai assistir depois, né, que o mercado financeiro ele é um mercado predominantemente masculino, ainda né? A gente precisa estimular mais, né? Convidar mais as mulheres para conhecerem. Porque tem um lado do mercado financeiro que precisa muito, né, de características femininas, e eu acho que essa sua característica feminina de delicadeza, de boa educação, de postura, né, mostra para todo mundo que não precisa se transformar num homem, a mulher não precisa se masculinizar para conquistar o seu espaço, né? Então, queria aproveitar aqui para deixar isso registrado, porque eu, pelo menos na minha história, eu vejo várias mulheres assim que conquistaram a ascensão, mas de uma forma muito masculina, sabe? Então, acho que você assim quebra todos esses paradigmas e demonstra que a gente pode ser feminina e conquistar o espaço, né, no mercado, não precisa falar grosso. E aí, Marta, queria que você contasse para a gente também a história da viagem, a história da viagem para a China. Você foi a única mulher, né, nessa viagem. Conta para o pessoal aqui como é que foi isso, né? Tá fechado. Ah, peraí. Desculpa. Não foi, Má. Aí. Pronto, obrigada. Não, eu que apertei Desculpa. para tossir e aí tava te avisando aí que tá no mudo. Não, perfeito. Acho que o que se você me permitir só o comentário aqui que você fez, né? Eu acho que esse ponto, né? A gente está discutindo bastante, né? Eu acho que
dada a pouca presença, né, no mercado de trabalho, acho que até se a gente for um pouquinho para trás, né, a mulher entrou depois, né, no mercado de trabalho, quando a gente fala no mercado financeiro também, até o acesso né, a conta bancária, por exemplo, né, ela veio depois, então a mulher só podia ter conta bancária, né, se fosse assinada, quando começou assinada de fato por um responsável, né, então acho que a relação, ela carrega um pouco dessa questão, e eu acho que para a mulher, muitas vezes, conseguir se colocar, né, num ambiente onde toda referência para ela é masculina, ela acaba puxando alguns traços, né? E eu acho que, assim, isso para mim também é muito presente, né? Assim, então, eu acho que dentro da minha trajetória, assim, eu acho que eu aprendi a ser muito assertiva, talvez, na comunicação, né? E eu acho que isso é para você, de fato, conseguir ter uma comunicação fluida com o teu público, que normalmente é mais masculino, enfim. Então, a gente ainda acha, por mais que você tenha pontuado aí algumas características, né, que talvez não sejam, que não ilustrem isso, eu acho que tem também aí faz parte um pouco, né, e eu acho que a gente está aí para exatamente ajudar a tirar essas barreiras, essas características para a mulher conseguir trazer toda a potência que ela tem, seja com a forma de pensar diferente, seja com a perspectiva de ver as coisas diferente, que é complementar, né? E que isso é super saudável e importante para os negócios, né? Então, a gente fala bastante na XP, o assunto de diversidade, para a gente, ele é muito sério, porque, de fato, ele reflete o nosso público, né? Então, os nossos clientes, e é um assunto super relevante para as novas gerações, né? Então, quando a gente fala de millennials, que são a geração que hoje já está aqui, né? Que já está investindo e que olha para esse tipo de assunto, né? Com uma outra importância, com outro viés. Então, é muito relevante que, de fato, a gente consiga refletir e trazer esses olhares, né? Então, poxa, quando a gente quer ter o melhor para servir nosso cliente, quanto mais diverso a gente conseguir ser para representá-lo, né, todos os clientes possíveis que a gente pode ter, a gente vê que as mulheres vêm crescendo, né, como clientes aí de investimento, né, e também tanto na força de trabalho, na população, então são bem representativas. Então é importante que a gente também faça essa reflexão e consiga trazer para nós, né, dentro das empresas e, enfim, nos negócios aí para vocês também, eu acho que esse viés é super positivo e super benéfico, né? Sim. Mas aí, e fideliza muito a relação, viu, Marta? A gente tenta trazer as mulheres para a mesa para conversar, né, sobre os investimentos, mesmo que o titular da conta seja o marido, né, ou seja o pai, enfim. A gente aqui tem essa prática mesmo de convidar as mulheres para discutir o assunto, porque a gente acredita que dessa forma a gente transforma, a gente tem mais da metade, né, da população brasileira de mulheres, né? E eu percebo que, às vezes, quando o homem falta e a mulher não foi preparada para fazer aquela gestão, ela se sente completamente órfã e insegura. Então, esse trabalho de trazer a mulher para a mesa e falar sobre dinheiro, né, tirar esse mito, esse distanciamento é fundamental. perfeito, concordo, Grazi. Acho que também ajuda bastante aí nesse empoderamento aí da mulher, né? Que eu acho que a parte de educação financeira ela é de fato uma base muito importante, muito sólida para a gente conseguir atuar aí na causa raiz, né? De alguns problemas que refletem essa falta de representatividade que a gente vê hoje, né? Mas aí só contando a curiosidade, então acho que na viagem que a gente fez, né, no início do ano, eu estava representando aí as mulheres, né? Então a gente estava, como eu tinha acabado, a gente estava na jornada ali de construção dessa área de inovação, a gente foi olhar, né, entender o que estava sendo feito nas empresas, né? A gente foi um pouco do que a gente fala de abrir a cabeça, né? Ver o que estão fazendo aí pelo mundo, que a gente possa se inspirar, que a gente possa trazer para o Brasil. E então a gente fez essa viagem, né? E
E aí o que eu comentei, né, durante essa viagem, esse foi um assunto que a gente acabou falando, a questão das mulheres, a presença feminina, porque lá na China, na maioria das visitas que a gente fez, né, então a gente falava sempre com o C-level, né, com o CEO, CFO, diretores e tudo, e sempre tinha mulheres, né, nas mesas ali de discussão, e foi algo que chamou a atenção, né, que a gente talvez não tivesse, né, ou esperando, ou realmente foi algo que chamou a atenção, porque, poxa, olha só, né, as mulheres aqui têm uma presença significativa em cargos de liderança, tal, no mercado financeiro, né, a gente visitou bastante empresa de tecnologia, mas a gente também falou com empresas do segmento financeiro e elas estavam presentes, né, e aí, acho que a gente estava discutindo, e aí teve o questionamento, para saber se eu me sentia à vontade, né, naquele ambiente, naquela viagem com eles, né, e o que eu estava sentindo, o que talvez eu sentia falta, ou então, né, que eu achava que tinha que ser diferente, né. E aí, as respostas são que, né, eu me sinto bastante confortável, então acho que como a Grazi colocou, acho que desde o princípio, eu nunca senti falta de respeito, ou falta de abertura, ou falta de meritocracia, muito pelo contrário, acho que a minha própria história mostra, né, é um exemplo vivo de que os resultados dos desempenhos estão aí compensados, né, e estão aí demonstrados, né, e isso independe de gênero. E a questão que eu acho que sim, a gente deveria melhorar é de ter mais mulheres ali naquele ambiente, né? Então, basicamente, estavam os diretores, né? Alguns dos diretores da XP e mais algumas pessoas envolvidas ali naquela temática. E eu falei, poxa, seria ótimo que a gente tivesse mais mulheres aqui, né? Isso que eu acho que é o incômodo para mim, né? Não necessariamente eu estar aqui com vocês, né? E isso ser incômodo, mas o fato da gente não conseguir ter ainda mais mulheres aqui presentes, né? E eu falei, poxa, então vou mudar isso, né? Vou voltar para o Brasil e começar a de fato me empenhar aí para que a gente tenha ações concretas e que a gente consiga ter uma trilha aí para de fato mudar essa condição. E aí que na volta criei o grupo de mulheres, né? Mulheres que transformam, não sei se alguém viu aí. Estamos seguindo, estamos lá. Estamos Bacana, juntas. bacana. Em breve temos mais novidades aí, muito em breve. E aí a ideia, né, desse grupo é de fato discutir isso abertamente. Acho que a gente abrir espaço para entender onde que estão as nossas principais restrições, as nossas principais barreiras hoje dentro da XP, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode, né, evoluir, entender que esse é um assunto que a gente precisa dar foco, né, para sair do outro lado e para evoluir mesmo. E aí, dentro desse grupo, a gente definiu, então, quais são, dentro da trajetória, né, de uma colaboradora, de alguém que faz parte aí da XP, aonde que estão nossos principais pontos, né, de dor, muito alinhados. Hoje a gente entende, para entender se a gente tem problema na atração, né, então hoje o mercado financeiro não consegue atrair mulheres, por que não consegue? Ou a XP não consegue atrair, por que não consegue? Como é que a gente consegue atuar nesses pontos? Quando a gente fala do processo de seleção, a gente sabe que a gente tem vieses, né, inconscientes aí muitas vezes, né? Então, quando a gente pede indicação, se a gente tem um grupo só de homens, muito provavelmente a indicação vai vir, né, e vai repetir aquela condição, né? Então, vai ter o mesmo background, vai ser muito provavelmente ali daquele círculo de amigos, né? Então, se a gente não for quebrando algumas dessas barreiras e dessas condições, a gente não vai conseguir Atrair. ultrapassar essas questões. Então, esse grupo tem a missão, né, de entender o que a gente pode fazer, colocar de pé as iniciativas, né, é algo que surge das mulheres, mas também de quem mais quiser colaborar. Então, a gente tem homens engajados, colaboram super, e nos ajudam aí também com uma outra perspectiva. Então, acho que também está aí a diversidade para ajudar no complemento da visão, né?
Não é competitivo, né, Marta? Não é, homens ou mulheres, é homens e mulheres. Isso eu achei muito legal. E, inclusive, na Expert, né, quando a Malala chama o pai, né, e ele dá a versão dele para o caso, acho que assim fica bem forte, bem evidente o quanto o apoio dos homens é importante e que a Sem mulher vem para dúvida. colaborar e contribuir, não para eliminar ou concorrer ou competir, né? Sem dúvida, não, acho que somos mais fortes juntos todos, né? Eles têm um papel fundamental, eu acho que, né, hoje, tendo como maior parte na liderança, então, poxa, eles vão ter que abrir a cabeça para ajudar a mudar esse status quo, né? Que parta de dentro de casa, né? Então, poxa, todo mundo tem mãe, né? Então, mãe, irmã, filhos, filhas, né? Como é o exemplo que você dá. Eu acho que isso já é super importante. E aí, resgatando, acho que um pouco da fala, né, do que a gente conversou ali com a Malala, eu acho que ficou muito forte ali essa questão de, eu acho que se a gente se conscientiza e a gente faz a ação, por mais que seja né, e a gente vai conseguindo ser uma voz e vai conseguindo repercutir, assim. Então, esse grupo acho que foi muito legal, começou reduzido, pequeno, né, a gente conseguiu colocar o compromisso da equidade, foi algo que surgiu do grupo, foi feito um estudo para entender como a gente conseguiria chegar lá, quais são as iniciativas que a gente tem que fazer, por onde começar, né, os principais gargalos que a gente tinha. Então, acho que isso é muito genuíno e dá muito poder aí para esses assuntos evoluírem. Que legal. Que legal. Então, a gente passou aqui falando de você, já falamos um pouquinho aí da XP. Vamos fazer um link agora aqui nos últimos minutos para a gente falar sobre como é o tema, né, ESG ou ASG na XP, né, em todos esses aspectos. Como é que vocês vão abordar, quais são os desafios aí para o aspecto ambiental, social e de governança, Marta? Conta para a gente, por favor. Legal. Bom, esse é um tema que a gente vem falando já mais intensamente, acho que desde o final, começo do ano, né? E aí o objetivo, né, de criar uma diretoria em torno dessa questão é de fato que a gente consiga dar foco e dar intensidade que a gente gostaria para esse tema, né? Então a gente vê que os investimentos, né, que trazem essa preocupação, né, socioambiental, né, eles são de fato o futuro. Então a gente, na nossa visão, a gente não deveria estar falando, né, de investimentos ESG quase como se fosse uma classe ou então como se fosse algo segregado, mas a ideia é que isso esteja no dia a dia, né, e que seja incorporado, né, em toda ciclo e toda forma de pensar investimento, né, que é de fato a gente entender que o dinheiro que está sendo aplicado, né, na perspectiva aí de cliente, então para onde a gente está colocando, né, por que a gente está financiando, o que a gente está suportando, né, onde a gente está direcionando o nosso dinheiro, né, então quando a gente faz um investimento, né, ele está financiando uma empresa, né, ele está suportando ali também a empresa de alguma forma, seja no investimento de ações, né? Então, é a gente entender e direcionar, né, o dinheiro para aquilo que de fato a gente acredita que tem, que vai contribuir para deixar um melhor legado, para gerar um impacto positivo, né? E que tenha aí um propósito e um impacto maior, né? E aí, quando a gente olha a XP nessa perspectiva, acho que a gente tem dois pilares muito importantes. Um, que é como a XP se torna uma referência, né, de empresa com práticas ESG, né, então, tanto na parte de governança, então, como é que a gente tenha os mais altos padrões aí de governança, né, como é que a gente tem um engajamento social, ambiental, para garantir que a gente, como empresa, está gerando um impacto positivo, né? Isso também abrange a parte de colaboradores. Então, como é que a nossa pegada, vamos chamar assim, né, para o que a gente produz aí de externalidade para o mundo está sendo positivo,
né? E a gente é uma empresa cada vez mais atrativa no ponto de vista de marca, de lugar para trabalhar, onde as pessoas querem estar aqui porque se engajam de fato com o nosso propósito de deixar, né, de transformar a vida das pessoas, né, num amplo sentido, né? Então que isso também tenha esse impacto positivo traduzido, né? E o outro pilar muito importante é assim, como que a gente consegue influenciar o ecossistema onde a gente está, né? Então, aonde nós estamos aqui, todos vocês, né? Para que a gente consiga, de fato, direcionar os investimentos, né, para esse propósito, né? Então, como é que a gente consegue promover entre todos os players, né, desse mercado, então seja aqueles que originam os ativos, né, os papéis, ou aqueles que, ou as empresas mesmo, né, que estão ali sendo financiadas de certa forma, ou até mesmo quem está nessa, todo esse elo aí desse ecossistema, como que a gente garante que isso que a gente está conseguindo direcionar para essa temática de ter os investimentos cada vez com maior impacto, né? Então, de fato analisar as empresas e o que elas têm feito, exigir, cobrar que elas tenham uma responsabilidade ativa com o que elas estão gerando para o meio ambiente, com o que elas estão gerando para a sociedade, para o entorno onde elas estão inseridas, né? Quando fala de governança, né? Então acho que no Brasil a gente tem uma questão de corrupção, né? Muito relevante. Então como é que a gente garante que as empresas estão idôneas e estão super blindadas em relação a isso? Então acho que essa vai ser um pouco a direção. A gente vai trabalhar muito com education, eu acho que é a base do que a gente faz, né? Então, como é que a gente leva esse conhecimento, explica o que é investimento com impacto, né, positivo, socioambiental, o que é ESG, como você identificar esse tipo de investimento, como escolher, né, como avaliar, quais são os tipos de produtos aí que estão disponíveis, como a gente fomenta e inova também nos produtos. Então a gente acabou lançando aí alguns produtos já, mas como que a gente fomenta isso, né, para que a gente tenha cada vez mais produtos com esse foco, né? Uhum. A gente disponibiliza serviços, então como é que a gente enxerga aqui os portfólios aí de cada um, né, que tem de fato uma boa pegada ESG, né, ou como é que eles têm um bom ranking, porque a gente acredita que isso de fato vai trazer, né, um melhor retorno, né, seja de investimento, seja de propósito aí, e desse bem maior aí para o mundo. Ô, Marta, eu não tô deixando nem você beber água, né, amiga? Desculpa. Tranquila. Mas é uma delícia te ouvir, é uma delícia te ouvir, assim, e é uma super oportunidade para todo mundo perceber, né, que o que a XP coloca, né, divulga, assim, é de fato aplicado. O que eu acho que essa parte que você estava falando do education e de produtos, até para te deixar respirar um pouquinho, eu acho que é um ciclo virtuoso, né? Porque se você educa as pessoas, né, ensina o que é, né, sustentabilidade, o que é responsabilidade social, né, o que é cidadania, você faz com que esse cidadão busque, né, os seus direitos, que busque melhores práticas, e aí você alimenta, né, o mercado para construir mais produtos, né, criar novas ferramentas, até métricas. Uma coisa que muita gente pergunta é como saber se uma empresa é de fato, né, verde, sustentável, se aquilo não é só propaganda, marketing e fachada. Então, é um assunto novo no Brasil, né? Mas que eu acho que assim tem tudo para pegar e a força com que a XP coloca é realmente uma potência aí transformadora. Acho que não podia ter outro capitão para esse assunto do que a XP com você, né? Nesse leme aí. E aí, Marta, você estava falando, né, sobre essas inovações aí na XP, né, dentro desses 3 aspectos. A XP está
vai construir um prédio novo, né, ali no interior de São Paulo, né? Fala pra gente, aqui a gente tem só mais 10 minutinhos, né? Mas eu acho que é bacana para deixar registrado aqui para as pessoas que realmente é uma transformação, que é muita coisa que está sendo feita. Como que é essa saída de São Paulo? Como que isso foi pensado? Como é que isso vai estar pronto em quanto tempo, né? O que aconteceu nessa pandemia com essa, né, na aceleração aí dos projetos? Perfeito. Eu acho que a Vila XP, ela vem dentro de um contexto que a gente fala que é XP Anywhere, né? Então, a ideia é que a gente não tenha limites aqui de fronteiras, né? Então, a gente possa atrair os melhores profissionais e ter conosco aquelas pessoas que querem estar nesse, né? Querem compartilhar esse sonho, querem estar engajadas aqui com o nosso objetivo, né? Independente de onde elas estejam, né? Então, acho que a gente estava ali no eixo Faria Lima, né? Muito concentrado e agora, acho que dentro dos benefícios, né, se a gente pode colocar assim, acho que dessa vivência que é o que a gente tira, né, de aprendizado, é que a gente consegue conviver nesse mundo digital, né, e virtual, e trabalhar dessa forma está sendo surpreendentemente positivo, né? Então, eu acho que a Vila, ela vem, né, dentro desse contexto, né? Então, acho que a partir do momento que a gente tira um pouco essa limitação, a gente não precisa estar presencialmente aqui, né, num prédio ali, onde tá todo mundo junto, cada hora, né, um andar ali em cima do outro, né, crescendo nesse sentido. Então, a Vila XP vem para estar num conceito onde a gente vai ter um lugar, né? A gente não vai estar lá, a ideia não é que a gente substitua o home office, né? Então, o home office veio para ficar, né? E ali vai ser quando as pessoas se encontrarem, né? Alguns dias da semana, né? Então, acho que não vai ser... A ideia não é que as pessoas... de irem morar ali perto necessariamente, né, ou que você continue indo diariamente ao trabalho. Não, é que de fato esse modelo que a gente está vivenciando agora de home office, ele continue, né, e ali vai ser um espaço realmente inspirador, né, de convivência, onde a gente tem uma série de facilidades e a gente consiga maximizar ali o tempo junto, né, e a vivência de um lugar, uma experiência super bacana, né, para aquelas atividades que serão feitas em conjunto, né, então, poxa, o pessoal que está ali possa praticar exercício, né, se a gente tiver uma conferência, uma convenção, que tudo possa ser feito naquele lugar, né, então é um lugar realmente inspirador para passar um pouco do que é a XP, da experiência, né, para clientes, né, um pouco vivenciar e experimentarem um pouco, né, o que é o nosso mundo de investimento, as nossas experiências aí de uso, né, e de serviços, né. Mas é muito dentro desse contexto que eu acho que a gente viu, acho que das pesquisas que a gente fez internas, então quando a gente perguntou para os funcionários, né, se eles queriam continuar em home office, a receptividade foi muito positiva, mais de 95%, acho que foram 95% dos funcionários responderam que sim, né, gostariam de continuar lá nesse modelo. A aceitação da Vila também foi muito positiva. A gente também perguntou da ideia de ter esse lugar, né, onde você pudesse conciliar. Tem a questão, né, também de ter um espaço para a família, né, e você ter tudo isso ali junto. Então, eu acho que toda essa questão, né, esse conjunto aí de fatores vem reafirmando esse posicionamento aí que a gente está construindo, de que a gente consegue trabalhar dessa forma, que isso tá tendo mais benefícios. Então, eu tenho gente que trabalha comigo da minha equipe, né? Hoje eu conversei com uma menina que ela é de fora, né? E aí veio para São Paulo para estudar, começou a trabalhar, e a família do interior do sul, né?
ela falou, me mudei, agora estou morando aqui com a minha família, né? Voltou eu e meu namorado, e a gente vai ficar por aqui, a gente está economizando, porque eu não preciso pagar o aluguel em São Paulo, está tudo super funcionando, o trabalho dele também vai ficar em home office. Eu falei, pô, fantástico, né? Super feliz. Né? E a gente viu que as nossas contratações, se não me engano, acho que no mês de julho agora, mais de 50%, 60% foram feitas já fora de São Paulo, né? Então, acho que realmente Que a gente está legal. conseguindo tirar essa barreira, né? Então, para a gente ter um ambiente realmente diverso, com pessoas de background Qualidade. diferente, qualidade de vida, né? Eu acho que essa é a trilha aí que a gente está Que cursando. legal. E aí, com sustentabilidade, né? Então, outra questão Perfeito. que traz, assim, que as pessoas trazem, assim, mas dá para ser legal e dar dinheiro, né? Dá para ser, né, reciclável, né, e dar dinheiro? Então, dá, né? Tá aí a XP provando, né, seja através dos produtos que ela vem disponibilizando, né, que vem fomentando aí para atrair cada vez mais, né, gestores e práticas também para ensinar os investidores a olhar e analisar aquilo que é sustentável no sentido de longevidade, porque acho que você usou uma palavra que é fundamental, né, para o futuro, que é como é que a gente vai estar, né, amanhã, né, daqui a 10 anos, em que planeta estaremos, em que sociedade estaremos, depende do que a gente faz no presente, né, e esse cuidado a XP vem colocando aí para a gente, né, estimulando a gente a olhar, né, tanto nas nossas práticas, aí nas práticas da XP, né, internas, quanto para os investidores. Perfeito. Marta, eu acho que a gente conseguiu abordar assim, né, os 3 temas aqui rapidinho. Vou deixar aqui o convite aberto para você voltar quando quiser, quando puder, porque a gente tem muito mais para falar, várias perguntas aqui, vou deixar para depois, para a próxima etapa, para a gente aprofundar no assunto. Acho que hoje eram boas-vindas, né? Sucesso para você, né? Boas-vindas ao tema ASG, né, na Veda, na vida, né, e para sempre, porque é um tema que veio para ficar, porque sem ele, né, a gente não vai conseguir sobreviver muito tempo. Acho que era isso né, que a gente tinha aqui para falar. E vou deixar contigo, então, aí as palavras finais. Se você quer deixar algum recado, alguma mensagem, fique à vontade. Obrigada. Não, acho que fica aí o agradecimento para a gente falar desses temas, né? Então, acho que é super relevante conseguir disseminar e trocar um pouco mais, né? De falar sobre a ESG, falar sobre mulheres, falar sobre, né, todo o que a gente vem fazendo e acredita. E aí, o canal super aberto, né? Se tiverem perguntas, se tiverem feedbacks, acho que os feedbacks construtivos são sempre bem-vindos. E é isso, convido vocês a fazerem parte aí dessa transformação e da trajetória conosco. Então, acho que tem muita coisa a ser feita, né? Quanto mais engajados, melhor, né? Então, a gente fica mais forte juntos, né? E seguimos aí na missão de transformar a vida aí dos nossos brasileiros. Legal. Obrigada. Obrigada. Parabéns, Marta. Sucesso. Para você Boa também. noite, gente. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.